Olá, meus alunos do quarto ano, como vocês estão? Espero que todos estejam ótimos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto Aula em Casa e a disciplina que vamos estudar hoje é de História. Vocês lembram da atividade que eu passei no caderno? Tenho certeza que lembram e tenho certeza que fizeram todas, né? Então, peguem aí rapidinho o caderno de vocês, vamos corrigir essa atividade e também vocês podem estar pegando o livro, que eu vou iniciar um novo assunto e vocês podem estar conferindo ou acompanhando junto comigo essa aula, certo? Então, peguem aí rapidinho o livro e o caderno de vocês. Primeiro, abram o caderno da atividade e vamos fazer a correção. O primeiro da atividade perguntou qual o nome do acordo militar feito pelo Brasil, Uruguai e Argentina. A resposta é Tríplice Aliança. O segundo perguntou que funções as mulheres paraguaias exerciam na Guerra do Paraguai. Então, elas atuaram como enfermeiras, substituíram os soldados mortos, cortaram lenha, fabricaram pólvoras, entre outras atividades. O terceiro perguntou que consequências dessa guerra podem ser percebidas até hoje no Paraguai. A resposta é: o país é considerado um dos mais pobres da América Latina e sua indústria nunca retomou a importância que tinha antes da guerra. O quarto perguntou quem trouxe as primeiras mudas de café do Brasil. E aí, vocês responderam o quê? Vocês lembram? A resposta está aqui, ó. O sargento-mor Francisco de Melo Palheta. O quinto perguntou quais as principais razões para o desenvolvimento da economia cafeeira. A resposta é: foram o aumento do consumo e do preço do café no exterior e a facilidade em cultivá-lo no sudeste do país. O sexto perguntou quais benefícios a produção cafeeira trouxe para o Brasil. Então, os benefícios foram: gerava riquezas e contribuía para o crescimento das cidades e regiões onde ocorria seu plantio e comercialização. O sétimo perguntou em que ano nasceu o Barão de Mauá e quais as suas principais ideias. Então, ele nasceu em 1813. Entre suas principais ideias estava a defesa da abolição da escravatura, a valorização do trabalho assalariado e a necessidade de investimentos e tecnologia. Com o fim da correção, nós vamos iniciar um novo assunto. Esse será no livro, no capítulo 4. Vocês podem estar pegando o livro e acompanhando junto comigo. O trabalho e a imigração. Durante o século XIX, diversos países europeus passaram por guerras e transformações políticas que enfraqueceram sua economia. Com isso, ficaram sem emprego e decidiram buscar em outros países melhores condições de vida. Nesse contexto, muitos trabalhadores vieram para o Brasil com a esperança de conquistar pedaços de terra. Então, os brasileiros, donos de grandes fazendas, eles estavam acostumados a lidar com os escravos. Ou seja, eles não pagavam, eles tinham uma péssima condição de vida e não estavam acostumados com trabalhadores assalariados, como os imigrantes. Então, as condições de vida dos imigrantes, dos primeiros imigrantes, foram relativamente parecidas com as dos escravos, justamente porque os donos de fazenda eles não estavam acostumados com esse tipo de trabalho pago. Então, eles eram submetidos a muitas horas de trabalho diário, tinham de produzir muito e só podiam sair da fazenda depois de pagar a dívida que era contraída com os patrões. Então, não era interessante, não era do interesse dos cafeicultores que os imigrantes tivessem sua própria terra e assim trabalhassem nas terras que pertenciam aos brasileiros. Então, com o passar dos anos, alguns poucos imigrantes conseguiram conquistar um pedaço de terra, pois esse era o objetivo deles.
quando eles saíam de seus países para vir para o Brasil, eles tinham a esperança de que aqui eles conseguiriam conquistar suas terras e assim plantar e trabalhar e viver do seu próprio trabalho. Mas, infelizmente, isso não aconteceu com todos. Apenas poucos imigrantes eles conseguiram conquistar esse pedaço de terra. E outros tiveram que se mudar para a cidade para trabalhar lá. No entanto, a ideia dos imigrantes pobres de que fariam riqueza no Brasil estava bem longe de virar realidade. As migrações mais antigas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as migrações, não só no Brasil, mas no mundo em geral. Não é possível saber uma data em que se iniciou o processo de migração, mas nós sabemos que os primeiros grupos humanos, as primeiras pessoas eram nômades. Nômades são pessoas que não vivem apenas em um lugar só, não se fixam em um só lugar. Eles vivem, passam um pouco de tempo em um local, depois se mudam e assim sempre vão mudando. Então, há mais de 10 mil anos, esses nômades eles andavam grandes distâncias para buscar alimento, água e abrigo. Então, naquela época, o planeta Terra ele era muito frio. E onde hoje existem os mares e os oceanos, antigamente eram grandes geleiras. E isso possibilitava que as pessoas pudessem caminhar sobre eles. Até hoje, nós não sabemos ao certo quando e como a região que forma aqui o Brasil foi ocupada. Nós não sabemos como é que os primeiros habitantes vieram chegar aqui. Apenas sabemos que as pessoas migraram e chegaram aqui e que elas vieram de terras que conhecemos hoje como África, Austrália e Ásia. Então, os imigrantes no Brasil. O Brasil recebeu cerca de 4 milhões de estrangeiros entre o final do século XIX e início do século XX. O maior número chegou entre 1887 e 1930. Inicialmente, os italianos foram o maior grupo europeu que vieram para o Brasil. A grande maioria se instalou lá no estado de São Paulo. Os portugueses, eles formaram a segunda maior população, além de vários outros grupos de imigrantes, como japoneses e os sírios libaneses. No entanto, desde os primeiros anos de imigração, houve denúncias feitas pelos imigrantes. Quais eram essas denúncias? Eles denunciaram a superlotação dos navios em que eles vinham aqui para o Brasil, a falta de higiene e as más condições de hospedagem. Também o endividamento com os patrões brasileiros que cobravam os custos de viagem e o uso das ferramentas de trabalho e o aluguel das habitações dos trabalhadores. Então, eram muitas coisas cobradas desses imigrantes, que no caso não era correto, por isso eles denunciavam. Então, devido a esse excesso de denúncias contra os patrões brasileiros, em 1902, o governo italiano proibiu a emigração, no qual se faziam acordos de pagamentos de passagem de navio e garantia de hospedagem e trabalho. Então, aqueles italianos que quisessem vir para o Brasil, eles teriam de vir com seus próprios recursos. Não tinha mais nada a ver com o governo da Itália. Agora chegou a sua vez de pôr em prática tudo o que você aprendeu nessa aula. Responda, por favor, a atividade das páginas 415, 416 e 418. Bons estudos e até a próxima aula.